Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versos de 35 a 40. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Jesus ensinava no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito e santo, nós te rendemos graças pela oportunidade que o Senhor nos concede de cultuá-lo, de adorá-lo, de ler e de meditar na tua palavra. Agora fala ao nosso coração pela tua palavra, instruindo-nos, corrigindo-nos, exortando-nos, consolando-nos, fortificando-nos na fé, de tal modo que o teu nome seja cada vez mais exaltado em nossas vidas. Também, Senhor, dá-me a tua graça, misericórdia, para que eu fale tão somente aquilo que o Senhor mesmo designou na tua palavra, com o auxílio do teu Espírito. Que o Senhor, então, me dê graça para que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça e te ouça com atenção. Sê conosco, então, ouve nossa súplica, em nome de Cristo Jesus aqui oramos. Amém. Amém. Se alguém te perguntasse, qual é a identidade do Messias, o que é que você diria? De onde ele vem? Ele tem pai? Qual é o seu pai? Não é? Como ele é constituído? É interessante observar essas perguntas, porque essas perguntas, elas exigem que nós, ao respondê-las, saibamos de fato sobre quem é o Messias, saibamos de fato sobre a sua identidade, não no sentido apenas de falar de algo que o identifique, mas no sentido sim da sua pessoa, de algo que de fato possa ser dito acerca da sua pessoa, e isso de um modo completo. Nós ainda estamos contando cronologicamente a última semana do Senhor Jesus na terra. Então nós ainda estamos naquela terça-feira. Ao final desse capítulo 12, o Senhor vai sair do templo, e então, a partir do capítulo 13, nós entraremos na quarta-feira e subsequentemente quinta, véspera da sua crucificação. E já era fim do dia, o dia já estava declinando, finalizando-se, e depois do Senhor ter respondido todas aquelas indagações dos fariseus, dos herodianos, dos escribas, como já vimos nos versículos anteriores, o Senhor então agora passou a ensinar, e o seu ensino começou perguntando: de quem o Cristo é filho? Vocês ouviram, nas palavras de Jesus, vocês ouviram que o Cristo é filho de Davi. Mas como o próprio Davi é pai do Cristo, se Davi o chama Senhor? Notem, meus irmãos, que quando o Senhor começa a ensinar e propõe essa pergunta, ele não está tentando demonstrar que ele também sabe fazer boas perguntas, como os fariseus, os escribas e outros fizeram a ele anteriormente. Não.
o Senhor aproveitou aquela oportunidade para ensinar a verdade das Escrituras, para bondosamente revelar a eles o caminho da salvação, para bondosamente ensinar a eles acerca de quem era o Messias, ou seja, acerca de quem ele mesmo era. O Senhor então pergunta para eles: de quem é filho o Cristo? Essa é a pergunta que o Senhor fez, verso 35. Mateus, no capítulo 22, o Senhor vai que é o texto paralelo a esse, correlato a esse, o Senhor vai dizer o seguinte: os escribas ensinam que o Cristo é filho de Davi. Como, pois, o Cristo, sendo filho de Davi, Davi o chama de Senhor? Está lá em Mateus 22, a partir do verso de número 40. O princípio básico que o texto aponta para nós é que, de fato, havia uma crença de que o Messias era filho de Davi. E isso não era completamente errado, haja vista de que a Bíblia ensinava, de fato, esse princípio, essa verdade, de que o Cristo haveria de descender de Davi. A sua descendência física pertenceria então a uma descendência real, e esta de Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 16, Deus faz uma promessa a Davi. E promete então que o seu descendente, este reinará para sempre sobre o trono de Israel. Posteriormente, o Salmo 89 também tem uma promessa dessa natureza. Isaías 9, os versos de 2 até o verso 11, Isaías 11, capítulo 11 também trata sobre isso. Jeremias 23, Jeremias 30, também são textos que trazem essa promessa. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, também menciona a promessa de que o Cristo haveria de descender de Davi. Oséias, Amós, Miqueias. Todos esses textos, se vocês lerem, eles vão anunciar que o Cristo descende de Davi. Mas um detalhe que está presente em todos esses textos, e possivelmente, ou certamente não foi observado, é que o texto menciona que um homem reinará para sempre. E isso é contrário à nossa existência, porque nesta terra não podemos permanecer nela para sempre. Em todos esses textos, todos eles, a promessa do Senhor é de que haveria um rei sobre o trono de Davi, que reinaria para sempre. Esse aspecto de eternidade não foi observado pelos fariseus, pelos escribas, quando liam e quando procuravam interpretar essa promessa. E isso gerou algumas dificuldades, dentre elas a esperança num Messias terreno, que haveria de vir para pôr fim ao domínio romano que estava sobre Israel. Um outro detalhe que está também presente em todos esses textos, e os irmãos podem observar lá, é que, por exemplo, na profecia de Isaías, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 11, esse rei messiânico, esse rei davídico, ele reina sobre um reino que é restaurado, é um reino que não contempla mais oposições, pecados. É exatamente dentro desse reino, por exemplo, no capítulo 11, onde há uma promessa de que a criança brincaria com a serpente, sem o risco de sofrer danos por causa da serpente, indicando que todas as deformidades, todos os perigos que ora existem nesta terra, não existiriam mais nesse reino davídico, ou nesse reino messiânico, nesse reino eterno. Então, esses aspectos foram desconsiderados pelos escribas, e por isso eles se apegaram apenas a uma parte da promessa de que o Messias haveria de vir da raiz de Jessé, de Davi. Eles esqueceram que em todos os textos, todos literalmente, a Bíblia faz questão de mencionar um homem que reina para todo sempre, para a eternidade, um reino que é restaurado,
um reino que tem plenitude do Espírito Santo, um reino que, na verdade, tem a plenitude do Espírito também na vida daqueles que estão dentro desse reino, num reino de salvação. Então, eles desconsideraram estas coisas e ficaram apenas com um aspecto, o aspecto da descendência física, né? Da natureza física, daquilo que pertencia a Davi. Diante disso, quando o Senhor questiona, será que o Cristo é filho mesmo de Davi? O Senhor não está se opondo a esses textos. O Senhor, na verdade, sabiamente está ensinando que o Cristo tem duas naturezas, uma humana, e essa natureza humana tem uma descendência real, e que esta natureza humana, sim, descende de Davi, mas que esse Cristo também tem uma natureza divina. Por isso, aspectos como eternidade, plenitude do Espírito, como Isaías 9, ele é conselheiro, ele é extremamente sábio, ele é extremamente justo, ele tem plena comunhão com Deus, ele é salvador, ele restaura o reino que ora está deformado por causa do pecado. Então, Jesus está ensinando que o Cristo tem duas naturezas, uma humana e uma divina. E a natureza divina, ela foi apresentada nesses textos por meio destes atributos, destas qualidades de eternidade, plenitude do Espírito, salvação, restauração. Quando o Senhor então faz a pergunta de quem é filho o Cristo, e o Senhor então agora volta os olhos para o Salmo 110, diga-se de passagem que o Salmo 110 é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. É um dos textos, se não o texto mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. O Senhor então vai para o Salmo 110, verso de número 1, e o Senhor diz, Jesus disse, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse, e aí ele cita o verso 1 do Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando o Senhor Jesus Cristo citou o Salmo 110, o Senhor então disse que Davi falou inspiradamente, ou seja, que de fato estas palavras são provenientes do Espírito Santo, pois foi o Espírito de Deus quem as revelou a Davi. Foi o Espírito quem falou por boca de Davi no Salmo 110. Portanto, Davi estava profetizando uma visitação de Deus em carne. Uma visitação de Deus em carne. Por isso a palavra de Deus é, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estado debaixo dos teus pés. E este que é Senhor de Davi é o mesmo que foi anunciado nos outros textos que eu já citei como sendo da descendência de Davi. Então prestem atenção, irmãos, porque o Senhor está falando das duas naturezas que ele mesmo possuía, da natureza humana, por isso José e Maria pertenciam à família de Davi, e da natureza divina, da sua filiação, não é? Ele era filho do Deus Todo-Poderoso. Notem também que quando o Senhor cita o Salmo 110, dizendo que o Espírito Santo revelou isso a Davi, isso era uma profecia, o Senhor está dizendo aos seus ouvintes e aos escribas que ali estavam, que de fato a sua afirmação não era proveniente de seu entendimento ou desejo, mas de fato era proveniente da palavra que tem autoridade para revelar quem Deus é e o que Ele faz. Diante disso então, o Senhor disse, verso 36, o Espírito Santo falou por Davi, ou Davi falou pelo Espírito.
Davi falou de modo inspirado. Ele profetizou debaixo da ação de Deus, debaixo da inspiração de Deus, e Davi estava falando acerca da encarnação do Verbo, da encarnação de Cristo, da segunda pessoa da Trindade. É interessante observar que o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 1, verso 20 e 21, Pedro diz que a palavra foi trazida ao mundo, a palavra escrita, pela boca do Espírito, usando instrumentalmente a boca de homens que foram separados para esta tarefa, a tarefa de falar e a tarefa de escrever. Quando Cristo fala sobre as suas duas naturezas, a divina e a humana, o Senhor Jesus, quando pergunta de quem é o Cristo, ou de quem é pai do Cristo, e cita o Salmo 110, no verso que está na sua Bíblia, quando diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, essas duas palavras Senhor aqui, ela é a mesma palavra no texto grego. No texto grego é o mesmo termo, Senhor, Senhor. Mas o texto hebraico que foi trazido pelo Senhor Jesus Cristo para o seu discurso, lá no texto hebraico, lá no Salmo 110, 1, se você olhar lá, a primeira palavra Senhor na sua Bíblia está toda em maiúscula. Por quê? Porque é o tetragrama, é o nome de Deus, é o eu sou, lá do Êxodo 4. Mas a segunda palavra só tem o S maiúsculo. E quando Davi disse Deus, Adonai, ao meu Senhor, ele usou um termo hebraico que significa meu Senhor, e não apenas Senhor com o pronome, mas significa o meu Senhor, aquele que me possui, aquele que me detém. Quando Cristo citou o Salmo 110, e trouxe o Salmo 110 para cá, para Marcos, trazendo essas questões também linguísticas, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: verdadeiramente no que tange a natureza humana, o Cristo descende de Davi, mas ao mesmo tempo esse que descende de Davi é chamado por Davi de seu Senhor, de seu Deus, de seu Senhor, de seu Deus. Ou seja, o rei está dizendo que há um rei sobre ele que o possui. E por isso, ao referir-se ao rei sobre ele, ele chama de meu Senhor. Isso significa que o Cristo haveria de ser rei de reis e senhor de senhores. O Cristo, que é rei eterno, é filho do Deus eterno, no que tange a sua natureza divina, mas também no que tange a sua natureza física, ele é filho de rei, e neste caso, de Davi. Ele não é um mero homem, é o que o Senhor Jesus disse, mas ele é o mistério de Deus entre os homens, o Deus homem, ou o Deus encarnado, revelado na palavra pelos profetas. As duas naturezas do Redentor, a divina e a humana. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. O nosso Cristo, ele é Deus poderoso, o suficiente para nos proteger. Você crê nisso? O nosso Cristo é Deus poderoso o suficiente para nos socorrer e para salvar as nossas almas. Você crê nisso? Muito bem. Mas ao mesmo tempo, o nosso Cristo também é homem e que teve que padecer e morrer numa cruz, aparentando aos incrédulos que era um impotente e indefeso. Você ainda crê nisso? Mas a pergunta é:
Você confia nesse homem que morreu na cruz para cuidar da sua vida? Quando você está nos problemas mais difíceis da sua vida, você olha para o Cristo que é Deus e homem ao mesmo tempo? Ou só lhe vem à mente o Cristo que é homem e padeceu na cruz? Quando nós temos uma pessoa, um homem, diante de nós, que é mais forte do que nós, e nós muitas vezes cedemos para esta pessoa, será que isso não é uma desconfiança com relação a esse Cristo encarnado que é Deus e homem? Estão entendendo que o crer nesse Cristo exige de nós que nós, de fato, nos entreguemos a Ele por completo? Que esse crer não é apenas algo que pertence à alma, mas é algo que é posto em prática todos os dias? Nós precisamos, diferentemente dos escribas que possuíam apenas uma parte do Cristo, nós temos que, de fato, crer nele como Deus homem encarnado, e não apenas como uma das partes ou uma das naturezas. Isso configurará em fraqueza e certamente não nos trará nenhum benefício. Em segundo lugar, aplicando às nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Como Deus, Ele é poderoso para te socorrer, mas como homem, Ele é perfeitamente capacitado para se compadecer das nossas fraquezas. Como homem, Ele é perfeitamente capacitado para nos amparar em nossas fragilidades. E como homem, Ele é perfeitamente capaz de compreender-nos e de sarar-nos em nossos dilemas e problemas da vida. A importância da doutrina da dupla natureza do Senhor Jesus Cristo na vida cristã, ela é ilimitada. Porque ao mesmo tempo, como Deus, Ele pode me proteger do homem mais poderoso que possa andar sobre a face da terra. Mas ao mesmo tempo, como homem, eu posso confiar a Ele dilemas, eu posso contar a Ele dúvidas, medos, eu posso trazer ao conhecimento dEle as mais íntimas fraquezas que eu possuo. Eu posso dizer a Ele em oração aquilo que talvez com muitas dificuldades eu me arrisque a falar a um outro homem. O nosso Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. E como Deus tem poder de sobra para nos guardar, e como homem é capaz, é habilitado, é perfeitamente conselheiro para ouvir e para nos compreender e para nos sarar diante das mais variadas e dos mais variados dilemas e fraquezas que possuamos e situações que venhamos a viver neste mundo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, os versos de 14 a 18, a palavra diz assim acerca do nosso Cristo: visto, pois, que os filhos, que somos nós, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o Cristo poderoso encarnado que destrói a morte por meio de sua própria morte. Mas esse mesmo Cristo, não é? Ele nos livra do pavor da morte, do qual estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida, ou seja, Ele quebra as algemas do pecado e da culpa que antes nos aprisionavam. E agora nós em Cristo somos verdadeiramente livres para servir o Senhor e para experimentar a verdadeira esperança.
prossegue o autor bíblico, ele diz no verso 16: esse mesmo Cristo, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre uma descendência que é falida, a descendência de Adão. Ele se compadece, ele socorre homens e mulheres falhos. Ele é aquele que vem para sarar os que estão feridos. Esse é o nosso Cristo. É poderoso para destruir os inimigos de nossas almas, mas ao mesmo tempo, como homem, é poderoso para nos conhecer, para compadecer-se, para sarar estes que são de uma descendência falida, a descendência de Adão, aquela que caiu em pecado. Qual é a conclusão? Verso 17, ele diz: por isso mesmo, por esta causa, porque ele socorre homens falidos, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, porque tinha um propósito, qual? Ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O nosso Cristo é esse Deus e homem em uma só pessoa. É poderoso no que tange as obras de Deus, para nos representar diante de Deus como nosso sacerdote, para destruir os agrilhões da morte que antes nos feria, para aniquilar o poder e o domínio de Satanás sobre nós. Mas também é homem perfeito e capaz, extremamente fiel, para manifestar misericórdia, não para com os que merecem, mas para com os falidos, que se entregam a Ele, aos seus cuidados, que dependem dEle, que se confiam a Ele, para que por Ele sejam sarados. Por isso, verso 18 diz: Ele sofreu todas as coisas das quais se pode imaginar para nos socorrer. Se o nosso Cristo fosse apenas Deus, certamente Ele nos salvaria da condenação do inferno, nos livraria do domínio do pecado e de Satanás. Certamente nos ouviria com amor e graça, certamente nos sararia, mas somente como homem Ele pode compreender os dilemas que se passam no nosso coração. Somente como homem, mesmo sendo Deus perfeito, é que Ele pode compreender que um homem tem medo de outro homem e muitas vezes se torna valente contra o Deus Todo-Poderoso. Somente como homem é que Ele pode entender que nós nos preocupamos com coisas que não estão sequer no alcance de nossas mãos. Mas somente como homem Ele pode compreender estas coisas. E poderoso como Deus pode nos sarar, nos proteger e nos socorrer de todas estas coisas. Por isso nosso Cristo, perfeito como é digno de inteira confiança, e somente a Ele, ao nosso Cristo, que é Deus e homem, é que nós devemos nos entregar aos seus cuidados, ao seu governo, ao seu domínio. Foi dita uma frase extremamente consoladora no período da Reforma. Alguém pregando sobre as duas naturezas de Cristo e falando da natureza humana, disse assim: no céu há um coração de carne como o meu e o seu, que bate por nós. Não é apenas um Cristo vitorioso, mas que não se identifica conosco que está nos céus. Não.
nos céus há um Cristo vitorioso, que se identifica conosco, e por isso há um coração de carne, como o meu e o seu, que bate nos céus. Isso, meus irmãos, nos conclama a, nas mais variadas dificuldades, fragilidades, fraquezas, problemas, quaisquer que sejam estes, nesta existência, a buscar socorro, amparo e cura, não em um lugar, mas em uma pessoa, o nosso Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Que coisa incrível, não é? Saber que quando oramos ao Senhor e confessamos a Ele as nossas fraquezas, Ele sabe exatamente quais são elas, como elas agem, como elas impactam a nossa alma, o nosso corpo. Saber exatamente onde começa, onde termina, e saber exatamente como tratar, como curar. Por isso, eu conclamo aos irmãos, nos entreguemos a Cristo, aos seus cuidados, à sua sabedoria e à sua cura, porque não há outro mais poderoso e que melhor se identifique comigo e com você do que o Deus encarnado, o Salvador bendito. Em terceiro lugar, quando o Senhor ensinou acerca das duas naturezas, mostrando que de fato o Cristo é humano, mas também é divino, o Senhor nos ensinou uma verdade preciosíssima. A verdade de que nessa terra, muitos se levantarão para tentar dominar nossas vidas. Mas há um rei que é sobre reis, e há um Senhor que é sobre senhores. E este é Ele, o Senhor Jesus Cristo. E diante disso, a pergunta que o Senhor nos faz no texto é: você consegue encontrar refúgio em Cristo, mesmo diante das ameaças comuns deste mundo? Ou seja, aonde está a sua confiança e a sua segurança? Sejam em questões de saúde, de trabalho, de dinheiro, sejam em questões, por exemplo, de riscos, de malfeitores neste mundo. Você consegue de fato ver o Rei dos Reis sendo rei sobre sua vida, rei sobre a vida de homens maus? Ou será que ele só é rei na Escritura? Você tem encontrado segurança e paz nessa pessoa que é de fato o Rei dos Reis? Veja, irmãos, essas situações ou situações outras que Deus nos permitem viver, elas vão provar a nossa fé. Será que nós cremos de fato no Cristo que é Deus encarnado? Ou Ele só é Deus aqui e lá fora homem impotente aos nossos olhos? Não é? Em qual Cristo temos de fato crido? Nós temos verdadeiramente entregado nossas almas ao descanso e ao cuidado desse que é todo-poderoso? Ou será que nós de vez em quando enxergamos alguma fraqueza e falha no Senhor Jesus, então nós também vamos dar uma ajudadazinha, porque o negócio está meio devagar? Nós precisamos examinar, porque a nossa vida é pautada naquilo que cremos.
E pode ser que nós, vez por outra, venhamos a dividir o Cristo nas dificuldades que enfrentamos. Você já se viu apertado em alguma situação do seu dia a dia, com medo ou com vergonha daquilo que, por exemplo, fez, pensou ou disse, mas não conseguia, por exemplo, abrir o coração e contar isso ao Senhor, porque o julgava, né, impotente e incapaz de ouvir e de não compreender isso? Isso já aconteceu com você alguma vez? Se sim, você esqueceu que Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E como homem, como vimos em Hebreus, Ele é perfeito. Se identificou conosco completamente. E, portanto, é poderoso, não apenas para nos sarar, mas também para nos entender e nos aconselhar nos dilemas da vida. Faz diferença, né, a doutrina da dupla natureza do Cristo na nossa vida, né? E nós precisamos examiná-la. E nos examinarmos para ver se de fato temos crido nesta verdade ou não. Portanto, o nosso Cristo é Deus e homem. Não esqueça disso, seja nos momentos bons ou difíceis da sua vida. Em segundo lugar, o verso 37, o Senhor nos ensina sobre aquilo que nos impede ou aquilo que nos atrapalha de conhecer o Senhor de uma forma íntima e verdadeira. O Senhor nos ensina sobre aquilo que nos tentará ao longo da nossa vida sobre a face desta terra, a desconfiar dele e a buscar um outro Cristo para nos atender nas mais variadas dificuldades que porventura venhamos a enfrentar. Notem que no verso 37 o Senhor disse o seguinte, o final diz que a multidão ouvia o Senhor e o ouvia com prazer. E o 38, que é uma continuação, diz, e o Senhor ao ensinar, ou seja, ele prosseguiu ensinando sobre o fato dele mesmo, o Senhor Jesus, ter duas naturezas, uma divina e uma humana. O Senhor disse, guardem-se, desviem-se dos escribas. Estes gostam de andar com vestes longas, gostam de saudações específicas. Eles também buscam sempre os primeiros lugares na sinagoga e nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas. Entretanto, se justificam fazendo longas orações. Estes são indiferentes com o juízo vindouro e ignoram que Deus conhece o coração. O Senhor Jesus vai falar agora sobre algo que pode nos acometer e que nos impedirá de ter um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Ele, de desfrutar de desfrutar verdadeiramente da sua doce presença poderosa em nossas vidas e também de uma presença doce e acalentadora em nossas vidas. E aquilo que pode nos impedir de conhecer o Senhor de uma forma mais íntima foi exatamente vivido pelos fariseus, pelos escribas, e por isso que eles não discerniram que o Cristo estava entre eles, porque não o enxergavam. E isso pode acontecer conosco também. O Senhor Jesus, ensinando naquele momento, disse à sua multidão que se desviassem daqueles homens, porque eles eram hipócritas religiosos. E a hipocrisia religiosa deles veio a ser praticada em várias circunstâncias do dia a dia, em vários momentos da vida. E tudo isso os impedia de conhecer a palavra e o Cristo que a palavra anunciava. E volto a dizer,
nós podemos em algum momento também imitar os escribas, se não formos vigilantes com aquilo que pensamos, desejamos, dizemos e fazemos. 7 coisas o Senhor descreve para nós como sendo um comportamento que nos impede de ter uma vida de maior profundidade com Ele. A primeira coisa que o Senhor disse foi que aqueles homens andavam com vestes talares, ou seja, umas túnicas diferenciadas. O Senhor não está olhando a roupa em si, o Senhor estava dizendo que o motivo pelo qual eles se vestiam assim, a motivação, o desejo do coração deles para se vestirem assim, era de se distinguirem dos demais, ou seja, eles queriam que todos os reconhecessem. Meus irmãos, certos momentos na vida, nós também talvez queiramos isso e diante de Cristo. Situações poderão surgir aonde nós talvez nos vistamos de uma veste talar para dizer a Cristo, né, me reconheça como bom, não me deixe passar por aquilo. É comum ouvirmos os crentes dizer, mas fulano nem merece. Como não merecemos o juízo divino, se somos maus e pecadores? Quando deveríamos reconhecer nossa pecaminosidade e nos entregar por inteiro aos seus cuidados. O desejo do reconhecimento pode nos afastar de um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor Jesus. No trabalho podemos ser desobedientes ao Senhor, em casa, no lar, na igreja, nos negócios, na vida, porque a motivação do coração não estará de fato em ter um relacionamento íntimo com o Cristo, mas na verdade o grande desejo será que os outros nos reconheçam, né, nos admirem, ou seja, nos tenham como deuses neste mundo. Em segundo lugar, o Senhor disse que eles tinham saudações diferenciadas nas praças. O Senhor não está proibindo, tá? O homem ou a mulher usar roupas longas. Ele está falando do coração, as motivações. As saudações que os escribas faziam eram saudações próprias deles. A ideia era de se distinguir dos demais. Ou seja, na verdade, eles estavam olhando para o status que eles possuíam, porque os escribas eram os cuidadores dos rolos da palavra, né, da lei. Então, eles, na verdade, o desejo deles era que as pessoas prestassem atenção, eles queriam ser vistos, ou seja, é aquilo que nós podemos trazer para os nossos dias como vaidade. Sabe quando você, às vezes, quer uma coisa, não pode ter, mas a razão é a vaidade. As pessoas precisam saber que você existe ou que você tem aquilo. Então é a ideia da vaidade, o status, a honra, não é? Por isso eles usavam saudações diferenciadas. Quando as pessoas os viam nas praças com aquelas saudações completamente distintas de todos, então certamente os olhares corriam só para um único lugar, e aquilo nutria suas almas de vaidade, de orgulho. Às vezes nós também somos orgulhosos na vida cristã, não é? E muitas vezes queremos o status. Então, por que eu vou pedir perdão para o outro, pastor? Como é que vai ficar o meu nome, a minha honra, não é? E às vezes preferimos nos encontrar em rebeldia contra o nosso Senhor para preservar a honra, o status. Terceira coisa que o Senhor fala, é muito engraçado, porque tudo isso aqui é a demonstração nítida, né, de um coração que não olha para o céu. O Senhor também disse que aqueles homens, eles eram amantes das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros lugares nos banquetes. Veja, não é pecado você sentar no primeiro lugar, no primeiro banco da igreja ou na sala de aula, não.
A ideia dos primeiros lugares é porque na sinagoga esses lugares era onde ficava, tinha uma urna, né, um baú, onde era depositado os rolos da lei. Então os primeiros lugares eram os lugares de honra. Então eles procuravam os primeiros lugares não porque quisessem ler a lei, mas era para que os outros os vissem ali, entendem? Nos jantares, os primeiros lugares sempre são dados para os convidados, mas eles queriam os primeiros lugares por causa da notoriedade. Então o Senhor está dizendo que aqueles homens eram amantes da posição. Eram amantes da posição. Eles lutavam para se auto-enaltecer. Será que nós também, às vezes, não fazemos isso? Até algum serviço na igreja podemos fazer, não para glorificar a Deus, nem para o bem do nosso irmão, mas é só para que os outros digam: olha, como fulano é tão crente, né? Tão atencioso, faz tudo. E se essa pessoa não for para o céu, eu não sei quem vai, né? Às vezes a gente diz isso, né? Então, cuidado, isso também nos afasta do nosso Cristo. Essa busca por enaltecimento, por posição. Em quarto lugar, o Senhor também diz que havia um desejo de reconhecimento, né? Eles a todo momento queriam ser reconhecidos, né? Que também está junto da posição, desse enaltecimento deles, que era a ideia de reivindicar os primeiros lugares com um foco na sua autoridade religiosa. Então, isso infelizmente era praticado por eles, e nós também podemos fazer e podemos cair nesses erros e pecar contra a nossa própria alma. Em quinto lugar, eles se aproveitavam dos vulneráveis, e o Senhor diz que eles devoravam as casas das viúvas, não é? Isso aqui, meus irmãos, é a indiferença. Sabe quando você ajuda alguém que pode contribuir com o seu status, mas ajudar aquela pessoa pobrezinha vai resultar em quê mesmo para mim? Em nada. Então eu escolho a quem eu socorro, e a escolha é baseada no quanto de importância eu passarei a ter a partir daquela ação. Então eles se aproveitavam dos vulneráveis, eles utilizavam a autoridade, a liderança religiosa deles para desviar um pouco, né, as ofertas das viúvas e socorrer aqueles que lhes dariam algum tipo de proveito. Isso também pode acontecer conosco ao longo da vida. Então é bom que vigiemos o porquê que fazemos o que fazemos, ou o porquê de não fazermos aquilo que não fizemos, seja para com uma pessoa ou para com outra. Em sexto lugar, eles eram hipócritas religiosos, havia uma piedade falsa. Eles quebravam o segundo mandamento com orações vazias. Então, para se justificarem, faziam longas orações. Então havia uma hipocrisia no coração deles. Isso também pode nos acometer, não é? Ignorar o nosso pecado e justificar o nosso pecado com algum tipo de trabalho religioso. E por fim, eles eram indiferentes ao juízo divino. Eles desconsideravam que Deus os julgaria. Por isso Jesus disse: eles sofrerão muito mais juízo, ou juízo mais severo. Ou seja, eles não tinham um olhar para a eternidade. Estas coisas podem nos afastar do Senhor. Estas coisas podem, ocupando o nosso coração, nos impedir de ver um Cristo verdadeiramente Deus e homem encarnado, que governa a nossa vida e é pastoralmente identificado comigo para me socorrer. Estas coisas podem nos distanciar do Senhor e podem nos impedir de verdadeiramente ter uma comunhão mais profunda com o nosso Cristo. E aplicando isto às nossas vidas, talvez você se pergunte: mas pastor, eu não sou fariseu, como é que eu posso fazer isso? Eu acredito que de 3 formas nós podemos cometer estes mesmos pecados dos fariseus. A primeira delas,
Você e eu podemos cair no erro de crer num Cristo que é grande apenas moralmente. Ou seja, a ideia da moralidade é a ideia da coisa praticada, nunca da coisa sentida, das motivações, do interior da alma. Sabe quando nós queremos esconder a nossa alma de Deus? Sabe quando é que você quer esconder seus pensamentos daquele que prescruta o coração? Sabe quando você quer esconder o ódio que vem por alguma situação, o desejo de vingança, qualquer coisa, mas não se materializou, mas você sentiu, mas você quer esconder a fim de se justificar diante de Deus? Então, essa justificativa virá por meio de uma fé que divide o Cristo. Ele é apenas homem e é um grande líder moral, mas não é Deus que prescruta o coração. Cuidado, irmãos. Não nos deixemos ser seduzidos pela carne. Não caiamos no erro de achar que Cristo é um grande mestre moral. Ele não é um grande mestre moral. Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Ele é aquele que tem nossas vidas na palma de sua mão. Ele é aquele que, como homem, consegue se condoer das coisas mais frágeis, mais fracas, das quais nós passamos neste mundo. Ele é esse. É o Cristo que é Deus e homem em uma única pessoa. Então, não esconda aquilo que se passa na alma deste Cristo, mas entregue-se aos seus cuidados. Faça como Davi no Salmo 139, os versos finais. Davi disse: Senhor, visita-me no mais interior da minha alma, sonda, prescruta o coração, vê se há caminhos maus, porque há, e me desvia deles, me livra deles. Mas não caia no erro de achar que Cristo é um grande e poderoso líder ou mestre moral apenas. Não, Ele conhece o nosso coração. Em segundo lugar, eu também creio que nós podemos praticar estas coisas dos fariseus se nós nos esquecermos e desconsiderarmos que Deus julgará os segredos do nosso coração, conforme Romanos 2,16. Se você não tiver uma visão da vida a longo prazo, e o longo prazo não é de muitos anos, mas é um longo prazo no sentido de abranger, de abarcar a eternidade, você certamente fará como os fariseus e desconsiderará o juízo divino. E, portanto, não irá de fato abandonar o pecado e se consagrar a esse Deus que é santo. Mas, por desconsiderar o juízo divino, cultivará males contra você mesmo no seu próprio coração, como estes que eu acabei de enumerar. Então, não desconsidere o juízo divino. Pastor, mas eu sou salvo em Cristo. Mas o Senhor há de disciplinar. Pedro diz que o juízo, a disciplina, começa pelos da própria casa. Então não ignore que o nosso Deus é justo e Senhor. E a terceira coisa que eu creio, que se nós fizermos, nós iremos incorrer nesses erros, nesses pecados dos fariseus, é exatamente desconsiderar o princípio bíblico de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Há um princípio bíblico, de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Tiago vai dizer isso no capítulo 3 da sua carta. Olha, não queira ser mestre como os demais, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Ou seja, a cada culto que eu cultuo e a cada pregação que eu ouço, eu recebo uma parcela de conhecimento do Senhor. Então, se eu recebo uma parcela de conhecimento, de revelação de Deus por meio da sua palavra, significa também dizer que eu estou apto para ser cobrado por Deus acerca daquela parcela, daquilo que aquilo deve promover na minha vida, daquilo que aquilo deve provocar de mudança na minha vida. Então não ignore aquilo que você já recebeu do Senhor, porque a quem muito é dado, também muito é cobrado.
Ou seja, não tolere o pecado. Você tem ouvido sobre isso. Não mascare o coração achando que Deus não o visita. Você tem ouvido que Ele visita. Não tema os homens mais do que a Deus, porque nós temos ouvido de que não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Então, não ignoremos aquilo que temos recebido. Porque daquilo que temos recebido, o Senhor também nos pedirá contas. Sabe a ideia de que, não, eu não estou pronto ainda para viver essas mudanças bíblicas? Isso não existe até que ouçamos o que devemos fazer. Até que ouçamos por que devemos fazer, como fazer e os meios para fazer. Então não ignoremos esse princípio. A quem muito é dado, muito também é cobrado. E de hoje em diante fomos ensinados pela Escritura acerca do Cristo, que é Deus e homem em uma única pessoa. Então nós não poderemos mais apresentar desculpas diante do Senhor, possuindo outros deuses no coração ou nos confiando a outros homens para lidar com os dilemas da alma. Mas temos que confiar apenas a Ele, e somente a Ele. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e homem, é o nosso Cristo, então não nos adianta de nada termos apenas uma parte desta verdade, ou querermos apenas uma parte deste Cristo, seja a parte divina ou a humana, porque Ele só é o Cristo, vive e verdadeiro, em duas naturezas. Em duas naturezas. Que Deus nos abençoe e aplique pelo seu Espírito a sua palavra em nossas almas. Amém?